bom dia, muito bom dia, um dia extraordinário. Vamos começar a nossa live da série Rompendo Limites, o poder de um coração transformado. E hoje mais uma live extraordinária no personagem que tem muito a nos ensinar. Hoje nós vamos falar sobre Samuel. Então vamos lá, Samuel nos ensina sobre a importância de escutar e responder ao chamado de Deus. A importância de escutar e responder o chamado de Deus. Muito importante que a gente possa entender isso. Samuel, um jovem que ouviu a voz de Deus e teve a coragem de obedecer, tornando-se um dos maiores profetas de Israel. Ouvir a voz de Deus é o primeiro passo, obedecer é o que transforma vidas. Daqui a importância. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. E como a gente faz para ouvir a voz de Deus? Como a gente faz para ouvir a voz de Deus? Nós precisamos ter intimidade. O mundo de hoje, nós vamos ouvir muitas vozes. A voz da nossa carne, a voz de consultores, de mentores, a voz, eu costumo dizer que todos os produtos hoje, quando você vai para a rua, quando você vai para o mercado, a logo, a cor de uma marca, a posição que aquele produto está numa gôndola, nada daquilo é por acaso. E aquilo estimula uma voz dentro de mim que diz: compra, faça, pegue esse empréstimo, dê esse passo. Olha, o vizinho trocou de carro e você não vai trocar, vai ficar para trás. Então são muitas vozes que nós ouvimos dentro de nós o tempo todo. É muito importante que nós possamos ouvir a voz de Deus. Essa é a voz que nós precisamos ouvir. E como eu faço para distinguir a voz de Deus? É preciso ter intimidade. Cada um de vocês aqui que tem filho, eu quero que você imagine essa cena. Imagine que coloquem 50 crianças da idade do seu filho, todas elas chamando pai, pai, mãe, mãe, e você está vendado. E você pode andar entre essas crianças que estão todas ao mesmo tempo dizendo pai, mãe, e você está andando por entre elas. E você vai precisar, vendado, reconhecer quem é o seu filho. Qual de vocês aqui acredita que em algum momento vai conseguir encontrar o seu filho só ouvindo a voz, mesmo com muitas crianças da idade do seu filho chamando pai ou mãe? Quantos de vocês acham? Por que você consegue isso? Por causa da intimidade. Intimidade. Então nós precisamos ouvir a voz de Deus, treinar a ouvir a voz de Deus. No começo da década de 80, 6% dos brasileiros se diziam cristãos evangélicos. 6%. Hoje no Brasil, 33% dos brasileiros se dizem cristãos evangélicos. Mas infelizmente, cada vez menor o número de pessoas que leem a Bíblia, que meditam na palavra diariamente. Hoje é cada vez menor o número de pessoas que jejua. Inclusive, lá na Lagoinha Santos, pastor Daniel, já desde o ano passado, vem fazendo um movimento de jejum, algo lindo. Na Lagoinha Santos, para vocês terem ideia, não sei se tem alguém aqui da Lagoinha Santos, hoje tem um grupo. A Lagoinha Santos hoje tem milhares de membros aí, mas pelo menos 1.200 pessoas num grupo de jejum. Pessoas que estão jejuando juntos. Então o pastor Daniel, ele abriu a consciência. Hoje, por sinal, tem uma live com o pastor Daniel, 12:30, se você puder assistir, vai ser extraordinário. E ele começou a despertar a consciência do povo para o jejum, qual era o papel do jejum, e hoje 1.200 pessoas, você já imaginou a força espiritual? 1.200 pessoas estão jejuando juntas. Todas por uma causa principal, que é mais intimidade com o Espírito Santo. E cada um com uma causa secundária, que aí é uma causa muito particular. Mas a causa principal de um jejum deve ser essa intimidade com o Espírito Santo, que tem a ver com o assunto de hoje. Ouvir a voz do Espírito Santo. Se você está entendendo, coloca a mãozinha aqui, coloca o amém, aproveita para convidar outras pessoas, clica no aviãozinho. A nossa parte é semear. Se a pessoa vai entrar ou não, se ela vai fazer aquilo que está ouvindo aqui ou não, a gente não tem controle sobre isso. Mas a nossa parte é clicar naquele aviãozinho ali, o último ícone à direita, e
olha os nomes que o Instagram te sugere e vai convidando ali o máximo de pessoas para estar com a gente aqui. Existem pessoas que precisam ouvir o que a gente está dizendo. O que nós podemos aprender com Samuel é que ele estava sensível à voz de Deus. Samuel ouve uma voz chamando ele, Samuel, e ele levanta e vai falar com o seu líder. Me chamou? Não. E aí ele deita de novo. E aí ele ouve de novo. Me chamou? Não. E ele deita de novo. Até que ele é instruído, né, a responder: eis-me aqui, Senhor. Essa é a resposta que nós devemos dar a Deus. Nós devemos estar no centro da vontade. Às vezes tem aquelas modas, né? Então, por exemplo, paletas mexicanas. Não, meu vizinho abriu e aí trocou de carro, reformou a casa, viajou para os Estados Unidos, eu vou abrir uma paleta mexicana também. Presta atenção. Você ouviu de Deus que era para abrir uma paletas mexicana? Eu já vi gente fazendo loucura. Se você está entendendo, coloca a mãozinha aqui, participa comigo, comenta. Eu já vi gente fazendo loucura. Ele sai do emprego, pega a rescisão e abre paletas mexicanas e aí quebra e não consegue entender por que para o vizinho deu certo, abriu uma, duas, três, foi para os Estados Unidos, trocou de carro, reformou a casa e ele quebrou. Não, aquele não era um chamado para ele, aquele era um chamado para o outro. Mas a gente, em vez de ouvir a voz do Espírito Santo, a gente quer ficar copiando e se guiando pelos outros. Você sabe, um grande problema hoje de muitas pessoas que estão endividadas é porque ele olha e diz: trocaram de celular, aí ele quer trocar também. Ó, o pessoal trocou de carro, então tem que trocar também. Ó, foram para Disney 2 vezes esse ano, então tem que ir também. Não, presta atenção, a gente não tem que se guiar pelos outros. A gente não tem. Hoje, nas redes sociais, isso é um problema muito grande. As pessoas querem ficar se guiando pelas vidas dos outros e esqueceram que a gente precisa, existe o princípio da mordomia, e quem eu preciso ouvir é Deus. Ele é o dono dos recursos e ele quer me dar uma utilização. É por isso que eu preciso ouvir a voz de Deus. E como eu faço para ouvir a voz de Deus e saber que é de Deus? Alguns anos atrás eu cometi um erro absurdo. Eu iniciei um processo para compra de um imóvel e ficou uma coisa muito forte dentro de mim. Assim, aquilo não era de Deus. E eu dei um passo que não era de Deus. Mas eu queria porque queria, parecia uma criança mimada. Parecia uma criança mimada. E fui, bom, deu tudo errado, deu tudo que podia dar errado. E assim, eu não fiz o mínimo que tinha que fazer. Eu tinha que ter orado a Deus. Eu tinha que estar em paz com a minha esposa. Não, eu não orei a Deus. Eu conversei com a Ana sobre comprar esse imóvel. Ela falou: cara, não estou sentindo. Eu falei: não, mas eu estou. Vamos para cima. E aí demos os passos e a gente perdeu aquele recurso e perdeu aquele dinheiro. Por quê? Não orei. Não havia paz entre eu e a Ana e eu dei esse passo. Gente, eu não trago histórias para vocês aqui que eu próprio não tenha vivido. Algo que eu aprendi é que antes dessas decisões hoje, antes de trocar de carro, antes de mudar, a gente recentemente se mudou de Santos para Bragança, antes de abrir um negócio novo, é oração, jejum, palavra, e tem que ter paz com o meu cônjuge, com a Ana. E é o que eu quero indicar para você. Esse é o caminho. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Se você está entendendo, coloca a mãozinha aqui. Isso que Samuel nos ensina. Ele era guiado por Deus, pelo Senhor, o tempo todo guiado pelo Senhor. Lá em 1 Samuel 3,10 diz assim: então Samuel disse: fala, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi chamado por Deus, ele ainda era criança, e ele ouviu a voz em um tempo de silêncio espiritual, e ao obedecer tornou-se um líder espiritual para o povo de Israel. Eu não sei se você tem ouvido a voz de Deus. Talvez você diga assim: Rezende, eu não tenho ouvido a voz de Deus. Então a gente precisa buscar mais, a gente precisa orar mais, a gente precisa jejuar mais, a gente precisa ler mais a Bíblia. Tem algumas coisas que nós precisamos entender que é assim. Tem muitas coisas que Deus já falou com a gente na Bíblia e ele não vai falar o contrário, né? Porque Deus é imutável. Então aquilo que ele disse ontem vale para hoje, vale para amanhã, né? Não precisa mudar. Existem algumas pessoas, às vezes, vêm se aconselhar com a gente e dizem assim: não, porque eu ouvi de Deus para me separar. Eu digo: só se Deus mudou, né? Porque lá na Bíblia está dizendo que ele abomina o divórcio, né? Só se ele mudou, e ele não mudou porque ele é imutável. Então, tem certas coisas que Deus não precisa te falar. Por exemplo,
Rezende, recebi um dinheiro aqui, eu preciso dizimar. Você não precisa perguntar isso para Deus, né? Isso já está dito, é para dizimar. Então, muitas coisas, muitas das lições, elas já estão na Bíblia. Por isso que nós precisamos conhecer a Bíblia. Para a gente obedecer, a gente precisa conhecer e ter temor para fazer aquilo que ele pede, não aquilo que eu quero. Então é muito importante que a gente entenda. Algumas coisas já estão ali. Agora, devo ou não devo trocar de carro? Devo ou não devo sair desse emprego? Devo ou não devo trocar de casa? Né? É muito importante que a gente possa entender. Então, é muito importante que a gente possa orar a Deus e pedir a Deus que nos oriente. Deus fala de diferentes formas, mas cabe a nós ouvir e obedecer. A obediência à voz de Deus abre portas para propósito, direção e transformação. Às vezes, existem coisas que Deus vai nos pedir para fazer que não tem a menor lógica. Essa semana eu fui ministrar numa igreja e um pastor estava me contando a história dele, né? Estava me contando a história dele e eu disse, pastor do céu, isso não tem a menor lógica. Ele abriu primeiro um ponto de pregação e aí tinha 8 pessoas. Essas 8 pessoas eram familiares, tudo família. E aí, acho que tinha uma pessoa que não era família. Aí, quando o negócio foi crescendo, de 8 e tal, ele falou, quando eu cheguei a 20 membros, o senhor, ele trabalhando no emprego secular, a esposa também. Quando ele tinha 20 membros, o senhor disse para ele ouviu a voz de Deus dizendo, sai do emprego e se dedica à obra. Eu disse para ele, pastor, isso é uma loucura. Uma igreja com menos de 20 membros não tem condição de sustentar as contas da igreja e ainda dar uma remuneração, uma prebemba, né? Prememba, que sustente a sua família. Ele falou, mas eu fui obediente e fiz. Tempo depois, nunca faltou nada, tempo depois, o Espírito Santo fala com a esposa para sair do emprego. E aí passam os dois a serem totalmente dependentes de Deus. Eu digo, pastor, eu aconselho pessoas financeiramente. Se você tivesse me dito que ia fazer isso de sã consciência, por vontade própria, eu teria dito, não faça isso, é uma loucura. Um casal com filhos ainda pequenos, com uma igreja com menos de 20 membros, os dois saírem do emprego e dependerem completamente da obra. Esse é um exemplo de vários exemplos que eu já vi. Mas quando foi o Senhor que orientou, não fazia sentido para Moisés marchar para cima daquele mar e o mar abriu. Não fazia sentido. Então, quando é a voz do Senhor, e aí assim, eu tenho que estar em jejum, eu tenho que estar em oração, eu tenho que conversar com meu cônjuge se eu for casado, e eu tenho que ter paz. Eu tenho que ter paz. Então, assim, se for orientação do Senhor, não precisa fazer sentido, não tem lógica. Não tem lógica. Mas é muito importante que a gente esteja alinhado. Nesse exemplo que eu dei um passo sem ser a orientação do Senhor. E perdi os meus recursos. E não foi pouco dinheiro que eu perdi. Se você está entendendo, coloca a mãozinha aqui. E às vezes eu vejo algumas pessoas também usando, eu costumo dizer que de covardia. Porque ele argumenta com o cônjuge que quer fazer algo, o cônjuge diz, eu não estou em paz, eu orei, eu acho que não é por aí, e aí a pessoa diz assim, não, mas foi Deus que falou comigo. E aí acabou a conversa, né? Aí acabou a discussão. Mas nem sempre foi. Nem sempre foi. Às vezes é só falta de argumento. Então, o que Samuel nos ensina é que ele era sensível à voz de Deus. Muitas vezes ele teve vontade de fazer coisas diferentes da que ele fez. Quando ele chega na casa do pai de Davi, o desejo dele era ungir outro dos irmãos como rei de Israel. Né? E ele nem tinha visto Davi, mas ele olha e diz, não, esse aqui eu acho que tem jeito de rei, eu vou ungir ele. E aí o Senhor fala com ele, eu não vejo como você vê, é diferente, né? Eu tenho uma forma diferente de ver. Então, isso só é possível quando a gente está muito alinhado, com muita intimidade. Gente, hoje são muitas vozes, as empresas têm colocado em prática conhecimento de uma matéria chamada neurociência. Hoje em dia existe neuromarketing, tudo. Quando você está pesquisando uma passagem de hotel, ou de avião, você está lá pesquisando e começa a pipocar na sua tela assim, últimas 3 passagens, últimos 3 quartos. Quem já viu isso, coloca a mãozinha aqui.
ok? Coloca a mãozinha aqui. Ó, promoção, só temos mais isso é gatilho mental. O nome dessa matéria é gatilho mental. As empresas hoje têm usado gatilhos mentais, porque existe um padrão no cérebro humano, e isso, quando a gente diz que questões financeiras têm 3 dimensões, é o que nós apresentamos nesse livro, Faça as Pazes com Seu Dinheiro, é porque muitas das coisas que nós compramos, elas são emocionais e não racionais. Presta atenção, o nosso cérebro, só para ser didático, não é exatamente assim, mas para ser didático, nós temos um lado racional e um lado emocional. Nós aprendemos o que fazer no racional. É por isso que você vai lá, faz faculdade, MBA, você lê um livro, ok? Você assiste uma live, um podcast. Isso alimenta o nosso lado racional. Nós aprendemos o que precisa ser feito. Mas por que muitos de nós sabem o que precisa ser feito, mas não faz? Porque a ação não está no racional, a ação está no emocional. É por isso que algumas pessoas sabem o que precisa fazer para emagrecer, mas não faz. Sabe que é importante tomar água, mas não tomam. Sabe que é importante ler, mas não leem. Ah, mas o problema não é saber, o problema é fazer. É por isso que muitos vão, por exemplo, numa nutricionista que precisa emagrecer, e chega lá, a nutricionista fala, você tem que fazer atividade física e tem que cortar esses alimentos, e ele fala, mas isso eu já sabia. O problema não é saber, o problema é fazer, né? Essa é a questão. Então, às vezes a gente precisa saber, precisa aprender. Existem coisas que eu não alcancei determinado objetivo porque eu não sei como fazer. Então eu preciso aprender como fazer, ok? Mas para eu fazer, aí não é saber como fazer, aí é ter a força para agir de verdade. É isso que é. Vocês estão entendendo? Se você está entendendo, coloca a mãozinha aqui. Então, as emoções, o nosso emocional, lembra dos 30%? Muita gente já sabe o que precisa fazer, mas não consegue. Não consegue. As nossas compras, elas são emocionais. Então, as nossas ações são emocionais e não racionais. Nós temos alguns exemplos de algumas pessoas que têm me acompanhado. O Caleb está aqui, ó, Duque. Acho que o Caleb é um exemplo, Caleb, que agora, né, você iniciou ali uma questão da venda de alguns produtos. A Ingrid ontem me deu um feedback também, que começou. Por quê? A gente sabe o que precisa fazer, mas às vezes nós emocionalmente não acreditamos que somos capazes, ou a gente fala, não, eu não sei fazer isso, tem alguma coisa que nos prende. Muitas das compras, muitas das pessoas que estão endividadas por compra por impulso. E por que fazem compra por impulso? É uma questão emocional. Elas precisam preencher algo que não dá para ser preenchido. Existem pessoas muito ricas e desesperadas ao ponto de tirar a própria vida, porque elas têm um helicóptero, elas têm um jatinho, elas são casadas, elas têm filhos, mas elas têm um buraco dentro delas que não preenche. Isso é desesperador. Deixa eu te dizer, ter muito dinheiro e ainda conviver com esse buraco é desesperador. É desesperador, é mais do que alguém que está endividado, não é brincadeira. Quando eu digo que a gente dá mentoria, e a gente já deu mentoria para um casal que tem uma renda de 120 mil reais por mês, o que para a maioria dos brasileiros é inconcebível que alguém esteja com um problema financeiro, tendo uma renda mensal de 120 mil reais por mês, mas é porque é desesperador alguém que tenha muito dinheiro e ainda assim tem um buraco dentro do peito. Porque quando você não tem dinheiro, isso de alguma forma te ocupa a cabeça. Fala, não, eu estou preocupado com a dívida, eu tenho que fazer isso, eu tenho que pagar a escola das crianças, e isso pelo menos te coloca em movimento. Sabe, uma das grandes preocupações, eu vi outro dia uma matéria, o Elon Musk falando disso, e não que eu concorde 100% com Elon Musk, mas essa preocupação dele para mim faz sentido. O mundo está se encaminhando para um mundo que no futuro nós vamos ter que definir uma renda social, né? Uma renda social. Por quê? Inteligência artificial,
a robotização, a questão de eletrodomésticos, automóveis, que vão andar sozinhos, eles não vão precisar mais da gente para dirigir carro. Em pouco tempo, nós vamos chamar um Uber e o carro vai vir ser motorista. Isso já acontece fora do Brasil. Em pouco tempo, você vai pedir uma comida no iFood e não vai vir mais o motoqueiro te entregar, vai vir um drone. Mas você pode morar no 10º andar, vai vir um drone te entregar. Então, nós estamos encaminhando para isso. Ou seja, nós vamos viver um momento de desemprego em massa, onde as pessoas vão ficar sem função, porque as máquinas vão substituir. E máquina não fica doente, né? Então, nós vamos precisar criar no mundo uma renda social. Então presta atenção, se você hoje ganhasse o que você ganha, mas não tivesse que sair de casa para fazer o que você faz, eu não sei se você é professor, eu não sei se você o que você faz. Então presta atenção, imagine que você tivesse a renda que você tem, só que não tivesse a obrigação de sair de casa para trabalhar. Como seria a sua vida? Nós precisamos cuidar, porque o que a gente vive hoje de depressão, que é algo alarmante, depressão, ansiedade, estresse, doenças emocionais, isso pode alcançar números que a gente não pode nem imaginar, estratosféricos, quando as pessoas tiverem uma renda social e não precisarem sair de casa. Porque hoje muitas pessoas pulam da cama às 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, porque precisam trabalhar para poder conseguir uma renda, para poder cumprir as suas obrigações. Mas se você já tem a renda e não precisa levantar, muitas pessoas não vão levantar. A vida vai perder o sentido para essas pessoas se elas não conseguirem entender. Então, daqui a importância da gente entender essa questão emocional e de nós ouvirmos a Deus, porque o nosso propósito, a nossa missão, apesar dela vir à prática na nossa profissão, na nossa ocupação, naquilo que a gente faz, ela independe. Você pode cumprir o seu propósito independente da sua profissão. Olha só, o Banco Mundial, ele tem um estudo que diz que essa geração que está entrando no mercado de trabalho hoje vai ter pelo menos 5 profissões. 5 profissões. 5 profissões, ok? Por quê? As profissões vão desaparecer. Profissões que a gente conhece como advogado, médico, vão desaparecer. Vão desaparecer. Então, é muito importante que a gente possa entender isso. Hoje, por exemplo, existe profissão influenciador. Quando que a gente podia imaginar? O que você faz? Influenciador. YouTuber. Desenvolvo jogos. Gente, assim, está mudando. E a velocidade das coisas está tão rápida que algumas coisas vão surgir e vão desaparecer num intervalo muito pequeno. As coisas demoravam muito para acontecer há 100, 50 anos atrás. Agora, no intervalo de 10 anos, vão surgir equipamentos, soluções, softwares e desaparecer. Algumas coisas vão surgir e vão desaparecer. Tem uma geração aqui, tem pessoas aqui comigo na live que são da época, por exemplo, do fax. Gente, o fax foi algo que durou numa janela muito pequena, né? O fax veio, foi importantíssimo e desapareceu, não tem mais fax. Essa geração de hoje, de 20 anos, 18 anos, se bobear, nunca viu um fax. Então, assim, existem coisas, acho que é Blu-ray, né? Blu-ray, que é um negócio que substituiu o DVD. Eu nunca tive, mas assim, foi um negócio que, sei lá, acho que durou 2 anos, 3 anos. Cada vez mais isso vai acontecer e nós precisamos entender isso. Então é muito importante que a gente esteja atento. O nosso propósito de vida, a missão que nós temos, ela não está presa à nossa profissão. Nós podemos realizar a nossa missão de vida, o nosso propósito independente da profissão. Por exemplo, a Ingrid está com a gente aqui na live. A Ingrid é professora, né, Ingrid? Ainda né? Imagino que sim. E aí, assim, hoje você pode cumprir o seu papel de educador
sem necessariamente fazer algo que há 50 anos atrás, você quer ser professor, o que você fazia? Prestava um concurso público e ia dar aula na faculdade, porque há 50, 60 anos atrás, a maioria das escolas eram públicas, né? Eu acho que nem devia ter escola particular, depois ainda abriu a questão da particular. Mas era isso, hoje não, hoje existe uma série de educadores na internet ensinando algo, você continua vivendo o seu propósito, agora a profissão mudou. A profissão mudou. Então nós precisamos entender isso. O que Samuel nos ensina é que nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus. E para estar sensível, nós precisamos orar, fazer algo que a maioria dos cristãos não fazem mais hoje. Nós precisamos orar. Orar, porque isso vai nos dar intimidade, e assim como nós reconhecemos os nossos filhos no meio de um monte de criança, mesmo que a gente esteja vendado, a gente vai entender que essa voz faz isso, não faz isso, é Deus. E por que é tão importante ouvir a voz de Deus? Porque não existe um padrão, não adianta a gente querer encaixotar Deus, né? Então, salvo aquilo que está na palavra de Deus, que está na Bíblia, vai ter vezes que o Senhor vai dizer para você, vai para cima. A gente vê isso muito em passagens com Davi, que Davi orava ao Senhor e perguntava, Senhor, é para eu atacar esse povo? E a situação mostrava que era ruim dele atacar, ele estava num número menor de soldados. Mas o Senhor dizia para ele, ataca, vai para cima que a vitória é sua, e ele atacava. E aí depois ele via e falava, não, agora eu tô com a maioria dos soldados, agora, Senhor, é para eu ir para cima, agora eu vou acabar com eles. Aí o Senhor dizia, não, agora para, agora segura, agora não é para você ir para cima, se você for, você vai se quebrar todo. Então não existe um padrão, por isso a importância da intimidade que nós precisamos ter com Deus, para a gente poder se guiar. É para eu entrar nesse investimento? É para eu abrir esse negócio? É para eu ficar sócio dessa pessoa? É para eu contratar isso? É para eu preciso orar e preciso ter paz. Paz conversando e tomando decisões junto com o nosso cônjuge. Então Samuel, ele ouvia a voz do Senhor e ele dizia, Senhor, eis-me aqui. Nós precisamos todos os dias, quando a gente acorda de manhã, dizer, Senhor, eis-me aqui. Quais são os seus planos para o nosso dia hoje, para o meu dia hoje? Porque Deus fala de diferentes formas. A obediência à voz de Deus abre portas para o propósito, direção e transformação. É muito importante que a gente possa entender isso. Assim como Samuel, Deus está chamando cada um de nós. Quando aprendemos a ouvir e a obedecer, nossas vidas tomam um rumo alinhado com os planos de Deus. Eu já disse aqui, a gente estava muito bem, eu e a minha família em Santos, até que o Senhor nos direcionou para vir para Bragança. E aí assim, a gente precisa estar muito sensível. Gente, nós precisamos uma prática do jejum. Eu não sei se você tem costume de fazer a prática do jejum, mas é importante jejuar, e jejuar de comida inclusive. Jejuar, orar, fazer seu devocional, meditar na palavra todo dia, ganhar intimidade com Deus. Ganhar intimidade com Deus. E aí a gente vai entender algumas coisas. Por exemplo, a obediência a Deus é mais importante do que os rituais religiosos. E por que eu estou dizendo isso? Conheço pessoas que estão servindo na igreja, que estão com célula na sua casa, que estão, sabe, mas que não estão orando. A gente aconselha, inclusive, pastores que estão à frente de ministérios, mas perderam a intimidade com Deus. Hoje o que eles fazem? Vão lá, dão uma palavra, conhecem técnica, as pessoas choram, aceitam Jesus, voltam para Jesus, se arrependem. Mas eles próprios não têm vivido o momento de intimidade com o Senhor. Isso hoje é muito comum, muito comum. Então assim, Samuel nos ensina que a obediência a Deus é mais importante do que rituais religiosos. Então, existe um momento, lá em 1 Samuel 15, 22, diz assim, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Então, aqui é o momento onde Samuel ele repreende Saul, porque ele tentou substituir a obediência por sacrifício. Tem uma hora que Saul está inquieto, que Samuel se atrasou, né, para fazer lá o momento do sacrifício lá, e Saul vai, corre para fazer e quer fazer e diz, não, o povo está inquieto aqui, o povo está
tá ansioso, eu achei melhor eu fazer. E aí Samuel fala, não, mas você desagradou a Deus, presta atenção, quantas vezes a gente tá lá e faz isso, tem pessoas dizimando, mas a gente não perdoa, não confessa pecados. Gente, essa questão de confessar para mim tem batido muito forte. É uma das coisas, se a gente não confessa um pecado, a gente impede as bênçãos de recair sobre nós, e isso está na palavra de Deus. Isso está na palavra de Deus. Lê Salmos 32, do 1 ao 5, e você vai ver, está lá. Isso está em Provérbios também. Nós precisamos, então não adianta, mas eu estou servindo na igreja, mas eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, tá? Mas você tem cumprido as disciplinas espirituais, você tem sido obediente, você tem se mantido no caminho, você tem declarado guerra contra o seu pecado, você tem vivido o propósito e o que o Senhor sonhou para você, ou você tem vivido no mundo de aparências? Essa semana eu recebi o contato de um grande amigo e uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, que ele deu um passo numa direção, assumiu um compromisso, só que ele teve uma proposta sedutora financeira de um outro lado, onde ele ia ter que voltar atrás com a palavra que deu aqui para poder ganhar mais. E me ligou dizendo, Rezende, o negócio é tentador, é impressionante. E eu disse, irmão, mas a tua palavra... Não, mas eu vou falar com ele lá, ele vai entender, mas se não entender também, eu não posso perder essa oportunidade. Eu falei, não, peraí, não funciona assim. Peraí, é isso que o mundo quer nos fazer, ele quer nos oferecer algumas coisas. É por isso que eu preciso estar no centro da vontade de Deus, não tem lógica. Cara, mas não tem lógica eu perder essa oportunidade? Não, mas as coisas de Deus não tem lógica mesmo. Não tem lógica, mas eu preciso cumprir princípios. Se você está me entendendo, coloca a mãozinha aqui. Tem gente indo trabalhar em empresas que você sabe que vai te pedir para fazer algo que vai contra o princípio, mas é porque lá você ganha o dobro, pelo amor de Deus. Você acha que isso agrada a Deus? Não agrada, não agrada. E aí não, mas eu sirvo, eu dizimo e vai aumentar o dízimo da igreja. O Senhor não está preocupado com o seu dízimo, meu filho. Não está. Gente, é muito importante que nós possamos entender. O Senhor não tá mais preocupado com a sua obediência do que com as suas ofertas, do que com o seu sacrifício. Muito importante que a gente possa entender isso. E que o Senhor não está preocupado com aparências, né? E imagine, quando Samuel vai ungir Davi, isso fica muito claro. Então, Samuel nos inspira nessa questão de ouvir a Deus. Eu tenho visto hoje muitas pessoas ouvindo mais mentores financeiros do que a Deus, né? Como se não houvesse o princípio da mordomia. Ou o cara está no culto domingo, na célula, Deus, aleluia, glória a Deus. Mas na hora de tomar algumas decisões, aí ele quer ouvir um mentor, não quer ouvir a Deus, não quer orar, não quer dobrar os joelhos. Então é muito importante que a gente entenda. Eu tenho dito isso está no nosso livro, Faça as Pazes com o Seu Dinheiro. Quinta-feira nós estamos em Santos, vamos fazer uma palestra transformadora e quem quiser vai poder adquirir lá com a gente. 55% dos nossos resultados financeiros, eles são espirituais. 30% é emocional. Não é só sobre o que aprender o que fazer. É a força motora que faz com que nós de fato façamos. E o natural, aí sim é importante. Planilha, é muito importante. Se tem um orçamento, é muito importante. Só que é 15% do resultado. É 15%. E a gente explica isso aqui nesse livro e dá exercício para gerar sua transformação. Prosperidade. Eu não estou dizendo riqueza. Existem outros caminhos para a riqueza. E aí você nem precisa considerar a vontade de Deus. Você pode ficar rico. Só vou te dizer uma coisa. Isso vai fazer você perder a paz. Depois você vai chorar, ok? Quando você vê que seu casamento está destruído, sua relação com seus filhos está destruída, sua saúde está destruída, sua relação, intimidade com Deus não tem mais. Então você pode até ficar rico, mas você não vai ter paz. O que eu estou falando é de prosperidade. É onde você vai ter os recursos financeiros, sim, mas vai ter paz. Vai estar alinhado com a vontade de Deus. Ok? Você vai viver a promessa que o Senhor sonhou para você. É disso que eu estou dizendo. E cada um tem um nível diferente. Nem todo mundo nasceu para ser bilionário, milionário. Mas também ninguém nasceu aqui para ficar passando aperto, sufoco, com dívida, perdendo a paz. Porque quando você perde a paz, isso te impede de viver o seu propósito. Você fica impaciente, discute com a mulher, briga com os filhos, trabalha todo dia. Eu tenho visto pessoas que trabalham como garçom, como Uber. O cara não vai no culto, não vai numa célula, não tem tempo para orar porque só trabalha. Existem pessoas que ficam escravizados pela falta de dinheiro e não pelo excesso. E tem gente que acha que só é possível ficar escravizado pelo excesso de dinheiro. Não. A falta de dinheiro escraviza mais do que o excesso. Muito mais.
É incontável o número de pessoas que hoje não cultuam, não vão numa célula, não servem na igreja, e a desculpa que dão é: precisam trabalhar. Importante que a gente possa entender todas essas lições, e a principal de Samuel é que nós precisamos estar no centro da vontade de Deus e orar. Amanhã nós estaremos de volta, e amanhã nós vamos falar sobre um personagem extraordinário. Mais um, né? Mais um extraordinário. Amanhã nós vamos falar sobre Saul. A gente falou hoje de Samuel, amanhã nós vamos falar sobre Saul, ok? O perigo de agradar aos homens ao invés de Deus. Então amanhã nós vamos entender isso. Existem muitas pessoas mais preocupadas em agradar homens do que a Deus.